Olá, gostaria de compartilhar com você algo que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração, que nós estamos passando por momentos em que existem fofoqueiros demais e sentinelas de menos, fofoqueiros demais e atalaias de menos. E fui pesquisar um pouco sobre isso, sobre o que é ser fofoqueiro, o que é ser um atalaia ou um sentinela, biblicamente, e eu gostaria de compartilhar isso com você, uma verdade que o Espírito Santo trouxe ao meu coração nesta tarde. E baseado em Ezequiel, capítulo 33, nós vamos entender Deus levantando o profeta Ezequiel para a nação de Israel, e então ele é visto ali como um sentinela, né, na figura de um atalaia de Deus. Diz bem assim: filho do homem, eu fiz de você um sentinela para a nação de Israel, por isso ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos, e se ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade e você estará livre da sua responsabilidade. Filho do homem, diga à nação de Israel, isto é o que vocês estão dizendo, as nossas ofensas e pecados são um peso sobre nós, e estamos desfalecendo por causa deles. E também diz assim: eu julgarei cada um de acordo com seus próprios caminhos. Então, o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração? A questão do atalaia, a questão do fofoqueiro, né? O atalaia é alguém que conta, que alerta, que fala, né? Que fala diretamente de coisas que ele mesmo viu. Então, ele é um testemunha ocular dos acontecimentos. E para que servia, né, um atalaia? Ele ficava num ponto alto, com uma boa visibilidade na cidade, né? O atalaia, o ofício dele era exercido como uma torre levantada, onde ele se posicionava e ficava vigilante sobre qualquer ameaça, sobre qualquer perigo que estivesse em vista, se aproximando da cidade. Então o atalaia tocava as trombetas e alertava a cidade. Mas Deus levanta agora Ezequiel como um profeta para a nação de Israel, na figura de um sentinela, na figura de um atalaia, para avisar o povo de Israel dos perigos espirituais decorrentes ao pecado, levando então Ezequiel a advertir o povo: olha, vocês mudem o caminho de vocês mudem, né, o andar de vocês, para que vocês se deem bem com Deus, né? Então é por isso que Deus levanta Ezequiel como um atalaia, né? Alguém que tinha uma grande responsabilidade, alguém que era atento à voz de Deus, alguém que orava, alguém que estava lendo a Bíblia, né? Atentos também com as investidas do inimigo contra o povo de Israel. E espiritualmente dizendo isso, eu quero dizer para você que Deus tem levantado pessoas que servem como atalaias de Deus nas nossas vidas, como mensageiros de Deus nas nossas vidas, tentando abrir os nossos olhos para que enxerguemos os ataques do inimigo contra as nossas vidas espirituais, nos levando a ser ceifados, né, pelo próprio inimigo. Então Deus levanta pessoas atalaias em nossas vidas, mas também existem os fofoqueiros, né? Ser um fofoqueiro não é um ofício, é pra gente que é desocupada, não tem o que fazer, que por não ter o que fazer, quer se ocupar com a vida alheia, fazendo o quê? Não querendo o bem da pessoa, né? Não querendo ver o livramento na vida do outro, mas pelo contrário, quer vê-lo perdido em sua destruição, né? Ele lava suas mãos, fica indiferente com o pecado do outro e pelo contrário, fica fermentando conversas, né? Só querendo o mal daquela pessoa. E Deus, ele não tem compromisso com o fofoqueiro, ele tem compromisso com quem é um atalaia de Deus, de quem vai lá e abre os olhos daquele que está errando em amor, em obediência à palavra do Senhor. Mas com o fofoqueiro, Deus não tem compromisso. Pelo contrário, em Tiago 5:9 diz: não vos queixeis uns dos outros. Provérbios nos diz que o coração perverso ele vai semear contendas, né? Diz que os pés ele tem pressa para fazer o mal. Salmos diz bem assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo?
E ele diz assim: aquele que não difama com a sua língua e nem faz mal ao seu próximo e nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Você quer ver o bem? Guarda a língua do mal e os teus lábios de falarem engano. E ficarão também de fora do reino de Deus aqueles que são maldizentes. Sabe o que eu quero dizer para você? Que em 1 Coríntios diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, eu tenho um espírito que tem o domínio próprio, sabe dominar. E Hebreus diz que a vida do cristão, ela é assim: nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Nós devemos nos desembaraçar-nos de tudo que nos atrapalha, ou seja, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Só que nós, para corrermos essa corrida que nos está proposta, que é chegar, no reino de Deus e na sua plenitude, vivermos com o Senhor, nós sabemos que o pecado nos rodeia. E às vezes nós estamos embaraçados por algum tipo de comportamento, onde pessoas estão nos olhando, fazendo fofocas, e tem aqueles que são atalaias de Deus, enviados pelo Senhor para nos orientar, sabe? E por isso nós precisamos de um coração ensinável, que quando essas vozes se levantarem como uma voz de Deus para te alertar, você logo possa perceber, quem é o inimigo que está tentando te colocar para baixo, te ofuscar do propósito de Deus nessa corrida que está proposta, e você saber que o pecado, ele pode te envolver, pode te embaraçar, te impedir de correr. Não sei se você já teve alguma imagem, se você já viu algo semelhante a isso, de alguém que tenta correr, eu posso trazer uma figura de alguém que corre em cima de uma esteira, mas que não saia do lugar, mais ou menos assim. O pecado, quando ele nos envolve, ele nos embaraça, ao ponto de não nos deixarmos correr a corrida que o próprio Senhor nos propõe a correr. Então, por isso, nós temos que correr com perseverança. Primeiramente, tirar tudo aquilo que tem nos embaraçado, tudo aquilo que tem nos atrapalhado e tudo aquilo que tem nos levantado motivos para que as pessoas que estão nos olhando ao correr nessa corrida proposta, para que eles não tenham motivo algum, de com as suas línguas maldizerem ao nosso respeito. Por isso eu deixo para você: você é um atalaia ou você é um fofoqueiro? O fofoqueiro, ele tem pressa em aquilo que ele ouviu, ele nem viu. Aquilo que ele ouviu, ele quer fermentar, ele quer passar para frente, ele quer o mal, ele quer o seu mal, mas um atalaia não. O atalaia, ele acredita quando ele vê, não é verdade? Ele acredita quando vê, e ele se incomoda quando percebe que há algo errado, porque a função do atalaia é de ser um vigilante e ser um anunciante da verdade. Portanto, seja um instrumento de Deus, seja um atalaia do Senhor para essa geração. Não permita que pessoas que estão ao seu lado trilham caminhos que o conduzem à morte, mas que você seja um instrumento de Deus para advertir a pessoa em amor e falar: olha, esse caminho não é bem assim, todas as coisas para você estão permitidas, mas nem todas te convém fazer. Que o Senhor cresça na sua vida, que as suas atitudes sejam a mesma de Cristo, que os seus pensamentos sejam o mesmo de Cristo, e que o seu comportamento seja o mesmo de Cristo. Que o Senhor nos dê esse espírito ensinável, esse espírito que tenha facilidade de entender qual é o tipo de pecado, qual é o tipo de atitude que eu tenho que me faz embaraçar, que me faz perder os movimentos nessa corrida que o Senhor me propõe a fazer. Que Deus abençoe e que você seja uma atalaia de Deus, que você esteja atento aos avisos de Deus para a sua vida e para aqueles que estão ao seu redor. Deus te abençoe.